Oi, gente! Nós estamos aqui para começar um trabalho muito legal, muito interessante a respeito da prova do Enem. Meu nome é Paula, o nosso trabalho está atrelado a linguagens, códigos e suas tecnologias. A nossa preocupação é fazer com que você seja capaz de resolver qualquer questão da prova, qualquer uma delas, e de diluir ao longo desse período que você vai estar estudando toda e qualquer dificuldade que aparecer. Aliás, esse é o nosso primeiro grande momento, o momento inicial, a decisão de fazer isso. Você está decidindo pegar uma aula para resolver uma prova e acertar essa questão. Então, não pode ter vacilo, não pode ter dúvida, não pode em nenhum momento pensar em desistir. Então, o nosso trabalho vai começar daí, da persistência, da insistência e principalmente de uma palavra que é mágica em todo objetivo que você tiver na sua vida. Resistência. É preciso resistir. Vai ter momento em que você vai se perguntar se vai valer a pena, se você realmente está tendo uma produtividade que você está esperando, mas todo o processo é lento e gradual. A gente está começando agora e às vésperas da prova você vai poder colher todo o produto desse estudo. Ou seja, toda a colheita depende de cultivar, de plantar, de adubar a terra, e aí então a gente vai frutificar, tá certo? A gente vai estar junto nesse processo e todas as dúvidas você pode mandar pelo site que a gente vai estar aqui para responder, tá certo? Então, nosso primeiro e grande desafio é entender a prova do Enem. O nosso primeiro e grande desafio é entender essa nomenclatura. Que nomenclatura é essa, Paula, que está vindo na minha prova? Por que esse nome? E cadê a tal língua portuguesa com a qual a gente estava tão acostumado antigamente? Cadê a questão de objeto direto, sujeito, oração subordinada? Onde foi parar toda essa ideia antiga? Bom, essa é a palavra antiga. Vamos reformar. Vamos pensar na letra do Belchior. O que era antigo foi deixado para trás. O que é novo, a gente tem que ver, se adaptar, estudar, se acostumar e, no caso da prova, acertar. Então, olha o nome da nossa prova. A nossa prova é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. A gente tem que buscar saber o que o Enem quer, o que o INEP quer, o que o Ministério da Educação quer, já que essa é uma prova do governo federal. E qual a função que eu tenho aqui com você ao preparar você? O que eu tenho que fazer para preparar você? Então, nós vamos começar daí. Nós vamos começar entendendo a prova do Enem de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente vai entender o que ele quer. Porque metaforizando o que você está fazendo, imagine que você é um corredor de Fórmula 1 e que você vai ter o Grande Prêmio do Brasil no Autódromo de Interlagos. Se você vai correr, você precisa conhecer o autódromo. Você precisa percorrer o autódromo. Você tem que conhecer os pontos de ultrapassagem. Você tem que conhecer o asfalto. Você tem que saber o pneu que você vai usar. Então, o primeiro ponto, gente, não é estudar para o Enem. O primeiro ponto é conhecer a prova do Enem. Então, é disso que nós vamos falar agora no nosso slide. Vamos lá? Observe o que está escrito nesse slide. É muito importante para direcionar todos os nossos trabalhos. Primeira chamada lá em cima, novidades da prova. Gente, novidade, isso é Charles Darwin. O que Darwin disse para você que você vai aprender lá na prova de biologia, lá na aula de biologia? Os mais fortes são aqueles que se adaptam mais facilmente. Novidade já traz a necessidade de adaptação. Adapte-se. O seu concorrente pode estar, inclusive, estudando muito e estudando de forma equivocada. Então, a grande novidade da prova é guiada por esses 3 questionamentos. Primeiro questionamento é: como é que o Enem determina a direção dos nossos estudos? Como é que ele determina como eu vou estudar e o que eu vou estudar? E como é que eu me preparo com muita competência? Porque nós vivemos a era da competência. Nós precisamos entender isso. Os competentes sobrevivem. Nós não vivemos num mundo, a era mais de eu sou. Sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal. Não. Você está na era em que o competente é o que sobrevive. Olha o Darwin de novo. Eu tenho que estar preparado com competência. E como é, Paula, que eu me preparo para essa competência? Como é que eu fico competente diante das novidades da prova? Eu tenho que conhecer os programas. Então, é o terceiro e grande questionamento.
questionamento. E os programas? Bom, aí nós vamos entender a partir do que vem nesse slide. O que é que eu preciso fazer? Do que é que eu preciso? Quais são os grandes comandos? Qual a minha bússola? Porque bússola é isso. A bússola é um instrumento que indica a direção que eu devo seguir. Gente, esse slide não é de Paula. Esse slide é do Ministério da Educação. Essa imagem que eu coloco para você, Novo Enem, um caminho com mais oportunidades, é a finalidade da prova do Enem. Então, para isso, eles esperam, as pessoas que fazem o Enem, o Ministério da Educação e ela, a prova, espera, primeiro, que você domine linguagens. Segundo, que você compreenda fenômenos. Terceiro, que você saiba enfrentar situações problema. Quarto, que você saiba construir uma argumentação. Quinto, que você elabore propostas. Paula, são coisas complicadas. Não, porque se você olhar a vida pelo prisma da realidade, pelo menos 4 desses elementos, 4 desses itens já fazem parte da sua vida cotidiana. É preciso compreender fenômenos, é preciso saber enfrentar as situações, problema que você enfrenta todos os dias. É preciso saber construir argumentação para que você não seja manipulado. E é preciso elaborar propostas para resolver essas situações, problemas. Não adianta eu entender um problema e não saber o que fazer, não elaborar soluções para isso. Então, quando a gente fala desses itens, a gente já está dimensionando para você quais são as posições que você deverá ocupar diante dos propósitos que o Enem coloca. Agora, você precisa entender o que o Enem quer dizer com dominar linguagens e compreender fenômenos, enfrentar situações problema. Preste atenção no exemplo que eu vou lhe dar. Houve, neste período dos últimos anos, alguns fenômenos que chamaram atenção. Por exemplo, meteoros entraram na atmosfera da Terra. Quando você assiste a essa cena, ou pelo jornal, ou pela internet, você tem que parar para pensar, ou pelo menos é isso que a prova espera de você, que você pare para entender o que aconteceu, o que significa um meteoro entrando na atmosfera da Terra, o que isso representa. Isso é um fenômeno. Outro exemplo mais do seu cotidiano. Você está tomando banho, a água é quente. Ora, eu preciso olhar para aquele chuveiro e pensar, que fenômeno está ocorrendo aí para que esta água, que normalmente cai fria, caia quente? Que transformação de energia é essa? Isso é compreensão de fenômenos. Isso se chama fenomenologia. Nós precisamos entender. Poxa, Paulo, isso é uma coisa difícil, isso é uma coisa complicada? Não, isso não é uma coisa complicada. Nós apenas não estávamos habituados a entender a vida lá fora como um prolongamento da escola. A escola, ela não para entre as paredes da sua sala de aula. A vida ensina tanto ou mais até que a escola. Mas é preciso estar aberto a esse conhecimento. Então, vai ficar uma dica para você, uma dica importante. Passe a observar a sua realidade com um olhar mais atento, mais cuidadoso e mais pedagógico. O que eu quero dizer? Passe a enxergar na realidade uma aula constante, uma aula cotidiana. Passe a refletir mais sobre os problemas que você tem, os problemas da sociedade que você vive, os problemas do mundo, porque isso vai ser cobrado de você o tempo todo, não apenas aquela resposta pronta. Por que eu estou marcando isso? Porque me ensinaram. Não, eu estou marcando isso porque eu compreendo esse fenômeno, porque eu proponho soluções. E vamos entender uma coisa, redação faz parte da prova de português. Se redação faz parte da prova de português, essa reflexão constante também vai ajudar você na elaboração do seu texto, ok? Agora vamos entender os programas do Enem. O que o Enem quer que eu domine? O que ele me aconselha a estudar? Então, para isso, nós vamos voltar ao slide. Bom, vamos então para o nosso programa. Isso é muito importante. Lembra que eu falei há poucos instantes da nossa bússola? O programa é a bússola. O programa determina o que eu tenho que estudar.
Então eu vou falar para vocês agora de alguns itens do programa. Olha que coisa diferente. Continuamos na novidade, hein? Estudo das práticas corporais. A linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade, gente. É isso que vai abarcar, abraçar as manifestações folclóricas, a dança, as formas que a sociedade tem de se expressar através do corpo, a yoga, que vem aparecendo e que nunca foram alvo de estudos na prova que você fazia tradicionalmente. Então agora a gente tem que olhar as práticas corporais como formas de integração e formação de uma identidade. O nosso próximo item, o segundo item do programa, é a produção e a recepção de textos artísticos. É aí que vão entrar os textos literários. Olha o subitem, a interpretação e representação do mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania. Observe, é arte, o texto artístico, a arte em grande escala, a produção do artista como um elemento de representação do mundo. E essa representação, observe o que ele está dizendo no final, para o fortalecimento dos processos de identidade e de cidadania. Então, a arte como um agregador, um elemento que agrega, um elemento que compõe, um elemento que sustenta, um elemento que enriquece. A gente tem que olhar a arte por outro prisma, de uma outra maneira, com outra intencionalidade. O terceiro item do nosso programa vai dizer respeito aos aspectos linguísticos de diferentes textos, porque a sociedade é produtora de textos completamente diferentes, de gêneros diferentes. Os gêneros de charge, tirinha, são diferentes de uma reportagem ou de uma propaganda. Então, dentro disso, o que a prova quer é que você compreenda esses recursos de expressividade da língua. Olha o subitem. Recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e de recepção de texto. Por que eu estou produzindo um texto? Qual é a construção? Qual o mecanismo que eu estou utilizando para a produção desse texto? Qual é a intencionalidade desse texto? Onde eu, produtor desse texto, entro na ideologia que ele está expressando, a quem eu quero atingir? Esse é um item muito rico com o qual nós vamos trabalhar muito. Aí entramos no quarto item, que é o estudo do próprio texto. Os gêneros em si. Hoje, gente, o Enem está cobrando de você o que é uma crônica, que é um texto que a maioria lê e não sabe que é uma crônica. O que faz de um texto crônica? Qual é a diferença de uma crônica para um conto? Qual a importância? Que discurso é esse que ele está usando? O que é uma narração? O que é uma descrição? O que é uma argumentação? O que é uma injunção? Qual é a diferença que há entre uma receita de bolo e um poema? De uma carta de amor e uma propaganda. Propaganda que quer vender é diferente de propaganda que quer educar. Propaganda que quer educar é diferente de propaganda que quer apenas informar. Quando o Detran faz uma propaganda de conscientização de trânsito, é diferente de uma propaganda em que uma loja quer vender seu produto, uma concessionária quer vender seu carro. Então é preciso que nós saibamos, diante de cada texto, determinar a tipologia, determinar o gênero, determinar a funcionalidade. E mais um item do nosso programa vai dizer respeito exatamente à interpretação que eu vou ter de determinados textos. Então, eu vou entrar agora numa situação em que você tem que ter uma objetividade e um momento de saber que um item de um texto pode modificar completamente a sua interpretação. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar na interpretação que o Enem pode cobrar dentro da sua prova. Gente, existem algumas coisas que são fundamentais na hora de você estudar o texto e estudar esse programa todo no Enem. Nós vamos falar de muitas delas, mas nesse momento, nesse nosso primeiro encontro, para que você saia dessa aula muito convencido de que está levando muita coisa legal para estudar, observe que algumas pequenas mudanças no texto podem modificar completamente a sua interpretação. Um bom exemplo é esse slide que eu vou mostrar para vocês agora.
O texto diz assim: respeitem meus cabelos brancos. Observe que se você tirar a vírgula que está depois de cabelos, vai ficar respeitem meus cabelos brancos. Sem a vírgula, cabelos brancos dá a ideia de idade, velhice. Com a vírgula, a ideia de preconceito. Respeitem meus cabelos brancos. Brancos aí é um vocativo que diz pessoas de pele branca. Cabelos aí está se referindo à raça. Os meus cabelos são uma marca da minha identidade. Respeitem a minha identidade. Ora, para eu chegar nesse nível de interpretação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção do texto. Da mesma forma, no slide seguinte, a gente vai perceber também que a leitura que eu faço do texto, porque uma tela também é texto, um quadro é texto, você tem aí um quadro do Cândido Portinari muito conhecido, chamado Os Retirantes. Então, a obra de arte, o quadro, também é rica em leituras. Eu estou dizendo para você, a obra de arte se constituirá numa fonte inesgotável de realidades sociais. E a realidade social se refletirá em uma série de obras de arte. O que eu estou dizendo? Que para você acertar essa questão de interpretação, a sua leitura, que no slide anterior foi de um verso, agora passa a ser de uma tela, de uma obra, de uma pintura. Eu queria que você observasse, inclusive, que esse senhor de barba branca está segurando um pedaço de madeira, que com o urubu está formando uma foice, que é o símbolo da morte. Essa família de retirantes está aí fugindo da morte, mas ao fugir dela, como a miséria é a sua condição, está levando a morte com ela, representada por essa foice. Eu gostaria que você tivesse um olhar mais delicado, mais dedicado, mais tranquilo para esse tipo de texto, para essa obra de arte. E aí, gostou? Esse é o nosso primeiro encontro e é só um pequeno aperitivo, uma pequena amostra de tudo que a gente vai realizar com você em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ao final dessa aula, você está encontrando um grande resumo que é exatamente para guiar os seus estudos. Na verdade, a minha grande dica não é um resumo. A grande dica é: para estudar é preciso força, é preciso persistência e principalmente resistência. Então, um abraço a todos, a todas e bons estudos.